Olá a todos, meu nome é Lúcio Flávio e eu estou fazendo esse vídeo para promover e divulgar as atividades dos profissionais de engenharia clínica nos estabelecimentos assistenciais de saúde. A ideia é mostrar não somente para os profissionais que já exercem, como aqueles que pretendem exercer, e também as pessoas comuns que precisam conhecer um pouco mais sobre as vantagens de se ter um engenheiro clínico trabalhando dentro do hospital ou ter uma equipe de engenharia clínica, melhor dizendo, completa para atuar nos hospitais, né? Então, a ideia é mostrar quais seria o conjunto de conhecimentos que os profissionais de engenharia clínica devem ter, principalmente para atuar no Brasil, que é um mercado mais conhecido por todos, né? Então, eu tenho uma formação em engenharia mecânica e busquei especializações diversas, até que eu me propus a buscar uma certificação internacional como forma de tentar estabelecer um melhor padrão de qualidade para o exercício profissional. E o que eu vou mostrar aqui agora é a primeira parte, né? É a que a gente fala do gerenciamento, né, tecnológico, que faz parte do corpo de conhecimentos dos profissionais de engenharia clínica. Então, dentro do gerenciamento tecnológico tem a visão geral do programa, que é esse vídeo, que deve demorar mais ou menos 10 minutos. Depois a supervisão técnica, o gerenciamento financeiro, o gerenciamento de contratos, os softwares de gerenciamento de tecnologias, né? O helpdesk, chamadas telefônicas, que são atividades importantes também, principalmente para medir o desempenho do departamento. Então esse vídeo vai focar na visão geral do programa, né? Então primeiro a gente precisa justificar o programa, e a gente justifica pelo aumento intensivo da quantidade de recursos tecnológicos que estão invadindo os hospitais e as nossas casas, né? Então é preciso que os hospitais lancem mão de profissionais especializados para exercer a atividade de planejar e gerenciar essas tecnologias no seu dia a dia durante todo o ciclo de vida. Então, dependendo do tamanho da organização, da estrutura organizacional, do histórico, enfim, da organização, você vai encontrar a engenharia clínica como uma equipe própria, terceirizada, ou o tamanho do hospital não é muito grande, então ele conta com vários consultores, e por empreitada, tem um serviço que tem que ser feito, aquele serviço a equipe em geral sabe como fazer, mas não tem tempo, não tem possibilidades, contrata, mede, recebe, aceita, né, do lado do hospital, e o empreiteiro acaba fazendo a entrega dos serviços, né? É importante que as pessoas saibam, né, que os profissionais de engenharia clínica eles devem ter conhecimentos básicos em algumas grandes áreas, como por exemplo a área de imagens médicas, que a gente tem as radiações ionizantes e não ionizantes, como ultrassom, por exemplo, equipamentos de unidade de terapia intensiva, monitores, ventiladores, desfibriladores, com telemetria, sem fio, enfim, redes de monitores, né? Os equipamentos de cirurgia, entre eles anestesia, monitorização, bisturi elétrico, desfibrilador, foco cirúrgico, aspiradores de secreção, enfim. Tecnologia da informação. Hoje praticamente não existe um equipamento médico assistencial ou equipamento eletromédico sem um computador dentro dele, né? Então saber falar sobre DICOM, PACS, RIS, o Hospital Information System e o Radiology Information System, enfim, é importante até para a gestão do software do serviço de engenharia clínica ter intimidade com tecnologia de informação, né? São profissionais que a gente encontra nos hospitais e são parceiros imprescindíveis nessa tarefa de domar as tecnologias, trazendo benefício para o paciente. Também é preciso que esses profissionais tenham conhecimentos sobre os equipamentos de análises clínicas, os contadores de células, analisadores bioquímicos, medidores de pressão parcial de gás carbônico, CO2, pH no sangue, enfim. É importante que a gente tenha esse conjunto básico de conhecimentos e, estando dentro daquele hospital específico, a gente continuar no treinamento, no aprendizado contínuo. Um aspecto que é muito importante comentar é o programa de controle de equipamentos, né? Então, o primeiro que a gente precisa de ter seria o inventário desses equipamentos, ou de uma outra forma, um prontuário do equipamento, onde o histórico, tudo o que aconteceu com o equipamento, desde a instalação
até a obsolescência seja registrado, né? E que eu possua ferramentas e técnicas analíticas para transformar esse conjunto de informações que o prontuário nos traz em informação e conhecimento para a equipe como um todo e para o hospital de maneira geral. Outras áreas de atuação dessa equipe, né, envolve todo o ciclo de vida da tecnologia, desde a seleção, incorporação até a obsolescência tecnológica, né? Eles atuam selecionando, dando suporte para a equipe de assistência, qual equipamento é melhor, sobre qual é pior, que tipo de tecnologia que está embarcada, né? E um aspecto importante é que a gente possa trabalhar muito com os erros relacionados ao uso, né? Os equipamentos nem sempre são construídos de maneira adequada, que não ofereçam de uma dificuldade ou outra na hora da utilização. Também oferecem treinamentos, avaliação de erros do usuário, né? Poder retornar para o fabricante o que está acontecendo com o equipamento dele em campo. É muito importante, a gente não consegue resolver esse problema sem uma parceria com o fabricante e, de uma maneira geral, trabalhar para reduzir a complexidade dos equipamentos operando no ambiente hospitalar. Então, uma das funções do gerente com a sua equipe técnica administrativa, né, é avaliar tecnologias antes da adoção, analisar os requisitos, selecionar produtos, verificar o impacto que esse equipamento, essa tecnologia vai causar dentro do hospital. Portanto, eu tenho que cuidar bem da instalação, do recebimento do equipamento, planejar e programar as atividades de manutenção preventiva, né, e capacitar para fazer reparo, gerenciar alertas e recalls, que são ferramentas que permitem a gente saber o que está acontecendo com o equipamento no mundo, né? Hoje quase não temos mais fronteiras, né? E gerenciar alerta e recall é uma atividade importante. Gerenciamento de riscos, né? Incidentes, até desinstalação e descarte do equipamento, né? E para a gente fazer isso é importante que os hospitais entendam que é preciso um conjunto de infraestruturas, né? Como, por exemplo, eu preciso de entender se o hospital vai me permitir fazer um gerenciamento completo com visão sistêmica, que entenda, que abranja todo o hospital, né? Não só o foco numa tecnologia ou outra específica, mas ter uma visão sistêmica do papel das tecnologias nessa organização, né? Demonstrar a relação entre o custo e a efetividade. O hospital tem que estimular que a equipe tenha um comprometimento com a alta qualidade, a equipe tem que ter habilidades técnicas, né? Conhecimento e capacidade técnica obtido em treinamento formal, acadêmico, treinamento em serviço, né? Porque receber treinamento em serviço, ministrar treinamento em serviço e experiência, né? É muito importante. É claro que no começo os profissionais mais jovens têm uma curva de aprendizado, mas se o hospital tem condição de oferecer esse aprendizado de maneira rápida, em pouco tempo o pessoal já está habilitado a fazer reparos, né? Entender como que o mercado funciona e ter em mente que engenharia, ciências da vida e ciências físicas é a base do conhecimento dos profissionais da engenharia clínica, sem falar na habilidade de negócios e comunicação escrita e oral. Então, esse é um conjunto de ponderações que o hospital tem que fazer antes de implantar esse serviço. Além disso, né, os profissionais de engenharia clínica, eles têm que recrutar pessoas, né, selecionar, contratar profissionais, gerenciar tarefas, atribuir responsabilidades, né, oferecer suporte para a organização, seja como helpdesk, ajudando na formulação do website, né, elaborando políticas de planejamento e gerenciamento de tecnologias, e também as atividades que hoje são muito comuns, que são aquele conjunto de atividades relacionadas aos protocolos que devem ser construídos para para atender os programas de acreditação hospitalar. É muito comum, né, que você entre no hospital e de cara você tenha aí a oportunidade de trabalhar com um programa de redução de custos. Isso é uma atividade que o administrador hospitalar pode e deve estimular, né, os profissionais de engenharia clínica atuarem com isso. Então eu dou aqui alguns exemplos, né? Na avaliação de tecnologias eu tenho uma grande oportunidade de reduzir custos, né, desde o começo do processo. Como, por exemplo,
negociação de contratos de manutenção, seja ele existente ou não existente. Eu posso absorver algumas atividades desse contrato e reduzir um pouco desse custo. Avaliar a eficiência e efetividade de material de insumo, né? Por exemplo, é mais em conta usar sensor descartável ou permanente? Como que eu meço esse custo, né? A questão do compartilhamento de equipamentos. Nem sempre todos os equipamentos do hospital estão em uso, então eu posso deslocar ele interdepartamentalmente, mas eu dependo de um prontuário muito bem feito e de um sistema de rastreabilidade seguro. Analisar sistemas e processos onde pode haver perdas. É muito comum que a gente possa realizar trabalhos significativos com gerenciamento de água, gerenciamento de energia elétrica e principalmente gases medicinais. É muito comum que as redes vazem e quando você calcula o valor que você compra, o volume de gás que você compra e compara com o volume de gás que o paciente necessita, as contas não fecham e isso é um ótimo indicativo para a gente começar sem perda de tempo um programa de redução de despesas nesse sentido, né? Agora, como que eu meço o desempenho desse programa? São basicamente 3 formas gerais aqui. Os aspectos financeiros, de qualidade e os aspectos relacionados à prestação de serviço. A prestação de serviço pode ser medida com entendimento da satisfação do cliente, né? Pode ser feito de maneira ampla ou focado numa área, num departamento, num problema específico. Mas é uma ferramenta de trabalho onde a gente pode medir o resultado dessa equipe, né? Os aspectos de qualidade, muito comum, uptime, quer dizer, quanto tempo o equipamento está disponível para uso. O tempo de resposta para a chamada telefônica. Às vezes o enfermeiro chama ou o médico chama, quanto tempo demora para estar no local presente. São indicadores, tempo médio entre falhas, tempo médio do reparo, tudo isso também são indicadores que a gente pode comparar ano a ano, período a período. E os aspectos financeiros, né? Quanto foi economizado, quais foram as despesas realizadas comparado com o que foi orçado. Eu posso fazer isso comparando com períodos anteriores ou até mesmo, que é um pouco mais difícil, comparar com o resultado de outras organizações. O importante é que para um programa desse ser bem sucedido, ele tem que ter visão sistêmica, tem que conseguir olhar o povo americano, o norte-americano, diz, the big picture, tem que entender o problema como um todo, né? Entender o papel da tecnologia naquela organização e gerenciar o dia a dia do departamento. São os problemas diários que acontecem, dúvidas, perguntas, orientações técnicas, né? E definir uma série de programas que normalmente vêm em função do diagnóstico situacional com plano de ação que deve ser elaborado e a proposta, por exemplo, o programa de conformidade com leis e normas, o programa de segurança do paciente, programa de gerenciamento de riscos, o programa de treinamento, programa de incorporação de tecnologias, enfim. É uma quantidade de atividades muito grandes que devem ser ponderadas, priorizadas e feitas no momento adequado. Então é isso, eu espero que esses primeiros mais ou menos 10 minutos tenham sido úteis, não só para os profissionais, como para as pessoas comuns, né? Quem estiver gostando, quiser participar, se inscreva no nosso canal, envie suas dúvidas. Nós temos uma fanpage no Facebook, que é @engenhariaclínica-ltda, e passa por lá, deixa seu like, que nós queremos continuar. O próximo vídeo, Engenharia Clínica em 10 minutos, vai ser sobre as atividades na supervisão técnica. Já deixo claro aqui que nós precisamos de administradores hospitalares dentro do departamento de engenharia clínica, engenheiros, tecnólogos, técnicos e os artífices, né? Os artífices que compõem a grande base dos trabalhadores dos hospitais do Brasil, que são os eletricistas, os encanadores, os mecânicos de refrigeração, pintores, marceneiros, pedreiros, enfim, toda essa turma que está presente no hospital agora. Nesse momento que você está vendo esse vídeo, com certeza tem algum hospital com um artífice dentro fazendo a coisa funcionar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e inscreva-se no nosso canal.